Hoje nós vamos iniciar a disciplina de Radiologia Odontológica, tá? É uma disciplina bem bacana de estudar, é uma disciplina com uma carga horária de 30 horas, tá? Ela tem um período aí do dia 3, que é hoje, até o dia 24 desse mês, tá? Então, nós temos aí 15 dias pra gente trabalhar essa disciplina, disponibilizar os dias de avaliação, de recuperação, fechamento de notas. Então, a gente tem aí bastante tempo, né, para poder distribuir aí os conteúdos. Então, fica mais fácil, não fica aquela coisa corrida, né? Como que vai funcionar? Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês a sequência didática, né, que é todo aquele planejamento que eu fico fazendo antes de começar a disciplina, né, entre uma disciplina e outra, que eu monto a apostila de vocês, que eu acho que o Márcio já esteve buscando ela hoje, não foi, Márcio? Sim, já toquei com ela. Pois é. Então, nesse período entre uma disciplina e outra, né, que a gente fica uns dias parados aí, 3, 4 dias parados, é o tempo em que eu fico montando essas apostilas para vocês atualizadas, tá? Montando esse slide e trabalhando essa sequência didática, que é o que eu vou falar para vocês hoje. Eu monto a sequência e apresento para vocês. Hoje, nossa aula 1, eu vou estar apresentando essa sequência e a gente vai dar uma introdução, né, no nosso conteúdo. Então, a gente vai falar assim meio que por cima, poucas coisas, e amanhã a gente relembra e dá continuidade, toca aí diretão na nossa disciplina, tá? Então, hoje é a sequência e uma introdução no assunto. Amanhã, né, nossa aula de número 2, nós vamos falar sobre a estrutura do filme radiográfico, tá? Para aprender quais as partes do filme, né, quais os aparelhos utilizados nessa área da radiologia, tá bom? Dia 5, quinta-feira, nós vamos aprender sobre a anatomia dentária e a função dos dentes, tá? Então a gente vai entender como que é o formato de cada dente, a numeração. Não sei se vocês sabem que os dentes nós podemos identificá-los através de números, tá? Então a gente vai conhecer eles por nome e número, tá? E a gente vai aprender também a função de cada dente, porque os formatos dos nossos dentes, né, não é por estética, não, tá? Os nossos dentes, cada um deles, eles tem uma função diferente. Então, nós temos os dentes para cortar, para rasgar, para arrancar pedaços, para triturar, tá? Então, a gente vai aprender qual a função de cada dente. E na quinta-feira, a gente vai, na sexta-feira, dia 6, na nossa aula de número 4, nós vamos realizar a nossa primeira atividade. Então, a gente vai ter 3 aulas consecutivas até quinta-feira, né? Hoje, amanhã e depois. E aí, na sexta, primeira atividade, tá? Vai ser uma atividade que eu vou enviar para vocês de manhã. Vou montar um questionário utilizando imagens para identificação de dentes, tá? Vai ser uma atividade assim bem lúdica, tá? Visando fixar mesmo o conteúdo, se vocês aprenderam anatomia dentária, como que é a estrutura dos filmes, os aparelhos, os nomes, tá ok? Isso na sexta-feira. Na segunda, a gente volta para a plataforma e continua o nosso conteúdo. Na segunda-feira, a gente vai aprender aí sobre higiene bucal e algumas principais lesões que a gente encontra aí, lesões dentárias, né? As cáries, erosão, tá? E aí, no dia 10, na nossa aula de número 6, terça-feira, nós vamos ver aí os tipos de radiografias que a gente consegue realizar nessa área, tá? As radiografias panorâmicas, as radiografias periapicais, oclusais, tudo isso na próxima terça-feira, tá? A gente vai visualizar que tipo de imagem que a gente pode obter através desses exames, tá bom? No dia 11, na quarta-feira, eu estou planejando fazer uma visita técnica com vocês, tá? Essa visita
Eu ainda não consegui entrar em contato, mas é quase certo que a gente consiga ir, tá? Numa clínica de radiologia odontológica, para vocês verem os aparelhos de perto, para vocês verem quais os exames que são realizados neles, como que se realiza, tá? A parte do workstation, né, que é a parte onde a gente trabalha as imagens, e aí a gente faz essa visita e ela conta como aula de campo, né? Aquela aula que a gente não entra na plataforma porque foi presencial, tá? Aí a gente combina o horário direitinho, se é melhor para a maioria de manhã ou à tarde, tá? E a gente combina direitinho e vai para nossa aula de campo, tá? Dia 12, né? Vai cair na nossa quinta-feira aí, a nossa aula de número 8. Nós fazemos aí a nossa revisão de conteúdo, tá? A gente vai rever tudo, a introdução, né? Quando que foi instalado, né? A radiologia odontológica aí. A gente vai ver de novo sobre anatomia dentária, as imagens radiográficas, lesões, higiene bucal, a gente vai ver tudo na nossa revisão. E aí eu vou dar ênfase nessa revisão, né, do que vai cair na prova. Então aí sempre de olho com o caderninho, a caneta, tá? Anotando tudo. No dia 13, que é na outra sexta-feira, a gente fecha com a nossa segunda atividade, tá? São 2 atividades, cada uma valendo 1,5. E aí vocês realizam. Opa, eu tô passando slide sem querer. E aí vocês realizam essa atividade na sexta-feira. E essa atividade eu vou fazer ela muito parecida com o que vai cair na prova, tá? Não serão questões iguais a que tem na prova, tá? Mas aí eu posso passar para vocês alguns vídeos, né, de explicação, uma atividadezinha. A gente bola aí uma atividade que prepare vocês para a prova, tá? E aí, no dia 16, tá? É a nossa prova, numa segunda-feira, tá? Eu envio a prova para vocês. No dia 17. E lembrando que o dia 16 é o dia em que eu recebo as atividades, tá? As 2 atividades. No dia 17, que é na terça-feira, a gente não, né? Eu faço a correção das atividades, das provas, fecho notas de vocês, né? E no dia 18, na nossa aula de número 12, eu entrego essas notas para vocês, tá? E aí vão me restar 3 dias para trabalhar aí com quem porventura venha ficar de recuperação, que isso não vai acontecer. Tá? Então aí, nossa prova já marquem aí, dia 16. Dia 17 eu corrijo, dia 18 eu entrego as provas, as notas, tá? Fechadas, com notas de trabalho, notas de prova. Aí dia 19, dia 23 e 24 são os dias que eu vou ter disponíveis aí para trabalhar com o pessoal que ficar de recuperação, tá? Por que dia 19, 23 e 24? Dia 20 é feriado, tá? Que é numa sexta-feira. Então a gente vai ter até o dia 19, quinta-feira, que seria o dia de revisão para recuperação, tá? Na quarta-feira, dia 18, eu entrego as notas. Na quinta, quem ficar de recuperação, entra na plataforma, a gente tem uma aulinha de revisão. E aí, na segunda-feira, 23, é a prova. Dia 24 é a entrega das notas finais. Tudo certo? Certinho. Hein, Érica? Dia Diga. 20 é feriado de quê? Menino, boa pergunta. Tá lá no meu Dia calendário. 19. Dia 19, mulher, dia da bandeira. Não, é dia 20. Peraí, deixa eu olhar aqui. É porque tá no meu calendário que tá na minha mesa lá no. Tu já tem aí a questão da próxima matéria, a tomografia? Isso, tomografia. Não. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui rapidinho, porque tá no meu calendário, mas que fica em Não, cima mas da pode minha falar. mesa. Amazônia, né, não? Dá uma. E o do Índia? Dia do Índio de Em novembro. abril. Peraí. Dia da Amazônia foi em setembro. Deixa eu ver Dia aqui. 19, dia da bandeira. Dia Consciência 15 proclamação da negra. República. Não.
Entendi. Consciência Negra, dia 20. E dia 19 é de quê? Dia da Bandeira. Aniversário da minha mãe, dia da Bandeira. E eu tava até olhando que em equipamentos acessórios nós estudamos só assim por cima, não foi? Que até tu falou sobre as Isso, câmeras. isso. Aí, porque assim, é pra gente conhecer mais ou menos os equipamentos, só que em cada disciplina que a gente estuda específica, a gente vê mais sobre o equipamento de cada área, né? Então a gente vê aí, vai falar um pouco melhor sobre como realizar os exames, como que é o aparelho, né? Então a gente vê tudo isso daí. Mas eu já alerto a vocês que na aula a gente fica meio que perdido, tá? A gente fica achando, meu Deus, eu não sei de nada. Meu Deus, eu não entendi nada. Isso é complicado. Mas calma, é justamente para isso que existe o estágio, tá? Então vocês vão ver por cima, assim, vocês vão achar que vocês não sabem de nada, que às vezes a gente entra em desespero, né? Porque é um conteúdo aí, ressonância, tomografia, é um conteúdo um pouquinho mais complexo pra gente entender, né? Mas aí a prática, no caso, o estágio, ele vem aí para fixar o conteúdo e para a gente entender na prática que é o melhor, né? Então vocês vão ter aí essa disciplina de tomografia para poder ver a teoria mesmo de posicionamento, de como que faz, quais são os exames que são realizados, como que é formada a imagem. E aí no estágio vocês vão ver mesmo né, a olho nu Na ali, prática, como né? que faz isso. Porque vocês vão posicionar o paciente no estágio, vocês vão chamar o paciente, vão posicionar, tá? O profissional que estiver acompanhando vocês vai explicar como que você, assim, inicialmente, né? Ele vai fazer, você vai ficar olhando. E depois, você que vai levar o paciente até a sala, vai posicionar o paciente, vai mexer no aparelho. Somente na ressonância magnética é que vocês não vão mexer muito no aparelho, porque ele é mais complexo, é um aparelho mais caro também, né? Então, vocês vão ficar mais na parte de posicionar mesmo o paciente, lidar com o paciente, principalmente para vocês pegarem aí, né? Essa confiança de Familiarizar, né? trabalhar, e isso, de trabalhar com o público, porque muita gente tem vergonha de falar, de se expressar, né, de conversar. Isso Uhum. é muito importante que vocês tenham para que quando vocês forem trabalhar, vocês já tenham, né, essa prática e essa habilidade de poder conversar com o público. Então, vocês vão chamar o paciente, posicionar o paciente. Na tomografia, vocês vão até poder mexer, né, no aparelho, assim, levantar a mesa. Vocês lembram que na nossa visita a gente viu que a mesa a gente precisa, né, levantar, deixar bem posicionado a linha média, né, tudo bonitinho? Vocês vão estar realizando isso aí também, tá? Somente no caso de exames com meios de contraste, que vocês só vão auxiliar e não vão poder aí administrar o meio de contraste, tá? Mas auxiliar, né, fazendo a bandeja com álcool, com o meio de contraste, ficar lá do lado olhando, tá? Tudo isso. Hein, Érica? Oi, Só mais uma coisinha, a questão diga. das matérias. Até dezembro dá para concluir as 3 matérias, né? Até dezembro a Até o gente. final de dezembro. Não, a gente Porque aí vai vai. faltar só, que vai faltar só as duas de anatomia, né? No caso para mim, né? Mas vai faltar só anatomia 2, né? E as Isso. duas de incidências, né? Isso. Para concluir. Seria assim, até o dia 18 a gente termina tomo. Aí a gente iria iniciar dia 22. Deixa eu ver aqui no calendário, eu já até montei. Dia 22 a gente vai iniciar a ressonância magnética. Aí tem 3 dias aí. E aí para, porque tem Natal, né? E o Aham. Réveillon. Aí a gente continua, né, em janeiro, a nossa disciplina de ressonância magnética, tá? Sim, sim. Aí a gente termina mais ou menos lá pelo dia 14 de janeiro, Ah, a ressonância.
Aí vai ficar faltando para a turma, né? Anatomia 2, incidências básicas e incidências especiais. Isso. Aí antes disso, a gente mantém contato pelo grupo, né? Mas antes de terminar o ano, eu tenho que fazer 2 tipos de planejamento. Um planejamento para aula, caso continue online, e um planejamento caso as aulas voltem a ser presenciais. Porque aqui, sendo bem sincera com vocês, essa questão de eleição corre um sério risco dos índices voltarem a subir e o pessoal trave tudo de novo e a gente não possa voltar a dar aula, né? Porque tem fiscalização direto para ver se tem aluno em sala de aula e se for pego, multa, pode fechar até o estabelecimento, então não pode, tá? Então, assim, é até isso que eu queria conversar com vocês. Como nós vamos terminar até em janeiro ressonância magnética, vão ficar faltando somente essas disciplinas que são base, né, para radiologia, que é a anatomia e as incidências, que é as que vocês querem muito que seja presenciais, certo? E aí, caso a gente não consiga voltar com as aulas presenciais por conta dos decretos, vocês aceitam ter elas online ou vocês gostariam de esperar para ter presencial? Rapaz, na minha opinião, eu prefiro Continua ter... do mesmo jeito, se não puder presencial. Exatamente, ó. A gente quer terminar, né, Márcio? Porque assim, Verdade, como essas aulas elas têm práticas, a gente pode ter ela online, né? E aí marcar as aulas em laboratório. CTAC, né? Isso. No laboratório também. Exatamente. É porque enfermagem teve, né? Inclusive anatomia, né? Sim, eles estavam tendo anatomia, eles aceitaram ter anatomia anatomia. online, né? Uhum. Pois é. Então pode ser assim. Pode. Rapaz, por mim pode. Por mim também, né? Isso já é Beleza. mais aí. A gente, sobre isso, a gente vê mais pra frente. Ah, então vocês estão tranquilos, então tudo bem. Por mim também tá ótimo. Então aí, ó. 4 já. Ai, que bom. Então tá bom. A gente vai tentando aí fazer da melhor forma, né? E torcendo para que tudo abra e que a gente possa voltar, porque é muito. Eu acredito que essas disciplinas seria bem mais interessante elas presenciais, né? Mas como a gente só pode fazer aquilo que está ao nosso alcance, a gente tem que se virar com o que pode, né? Então, gente, terminando essa questão da sequência didática, a gente vai dar aí, né, uma introdução no nosso conteúdo, tá? Falando primeiramente sobre a história, né? A gente sabe que a história da radiologia ela teve início aí em 1885, né, com Wilhelm Conrad, né? Foi quem descobriu aí, né, a nossa área, né, os raios-x, né? Ele trabalhou aí com os raios catódicos, né? E aí descobriu esse novo tipo de raio, né, que ele deu origem aí a ele dizendo, né, nomeando como os raios-x, tá? Aproximadamente 20 dias depois da comunicação dele, né, falando sobre a descoberta dessa nova radiação, né, o professor Geisel, né, na Alemanha, ele tentou fazer uma radiografia dos dentes de um dentista, tá? O Dr. Otto, tá? Então, 20 dias após a descoberta dos raios-x, né, esse cidadão aí, o Dr. Geisel, tentou, né, pensou assim, vou tentar fazer do dente. Se conseguiu fazer da mão, por que eu não vou conseguir fazer a do dente, né? Então aí a radiografia ele foi tomada da própria boca com um tempo de exposição de 25 minutos. Olha o tempo que levou a primeira radiografia aí a ser feita. Hoje é questão de segundos, né? E a primeira levou cerca de 25 minutos para poder tirar aí uma radiografia dental,
né? Foi feita aí através de uma Isso aí, ele tudo pegando em radiação, esse período radiação. todo. Isso, exatamente. Foi feita aí por meio de uma placa de vidro com uma emulsão fotográfica que foi envolvida em papel preto e lenço de borracha. Isso aí tudo, gente, com o passar do tempo, com a tecnologia, deu origem pra gente, né, os filmes radiográficos que a gente utiliza hoje, que nós vamos ver, tá? A gente vai ver como que são esses filmes aí amanhã. Acho que é amanhã que a gente vai ver sobre eles. Como que é a estrutura do filme. Amanhã a gente vê, tá? Que é exatamente aí nesse mesmo sentido dessa época, tá? Mas, claro que com uma melhora, né? Com a ajuda da tecnologia, dos estudos, da ciência, tá? E aqui nós temos alguns conceitos, tá? Que nós utilizamos, tanto nós como os nossos colegas de área, né? Os dentistas, tá? Que o primeiro é periodonto, tá? O periodonto seria o conjunto dos tecidos que revestem e envolvem o dente. A gente conhece como gengiva, tá? Então, todo o conjunto de tecido que vai envolver o dente a gente chama de periodonto, tá? Oclusão vai ser basicamente aí um ramo da odontologia que vai estudar aí a relação da mordida entre a arcada dentária superior e a inferior, né? Então, quando a gente tem até um exame chamado de oclusal, né? Que é justamente para avaliar aí quando o paciente faz essa mordida. Então, é para ver se os dentes encaixam, né? Alguns pacientes que têm a mordida cruzada, né? O dentista solicita aí o exame de oclusão para poder ver. Ou também existem alguns casos de dentes inclusos, né? Aqueles dentes que não nascem. A gente faz também o exame oclusal, tá? Mas oclusão é o termo que tá falando aí dessa relação entre a mordida da arcada superior com a inferior, tá bom? E a endodontia, né? É a parte aí da odontologia que vai tratar a prevenção e a cura, né? Dessas enfermidades que afetam aí tanto a polpa dental, né, que é aquela parte de dentro do dente, bem como que eu posso dizer? Não diria núcleo, mas eu diria assim a parte principal do dente, tá dentro, tá? A gente vai ver isso na anatomia do dente, né, que é a parte principal. Lembra que quando a gente, acho que muitos já viram ou sabem, a questão de fazer canal. Vocês lembram? Já viram? Já fizeram alguém aqui? O canal é justamente essa parte da endodontia, que é de tratar a polpa do dente, o interior do dente, né? Então, quando ela tá aí com alguma lesão, com alguma enfermidade na polpa do dente, a gente faz aí a endodontia, visita o dentista, né, especializado nessa área, que ele vai tratar aí fazendo algum canal, né, para tratar essa parte da polpa do dente. Tudo certo até aí? Sim, Certinho. Beleza, gente. Então, radiologia odontológica. Então, o uso dos raios-x na parte integrante da odontologia clínica, ela é utilizada aí, né, alguns exames radiográficos em alguns pacientes para auxiliar, né, o dentista para visualizar aí onde que está o problema em si. Então, quando a gente fala que nós somos os olhos da medicina, é real oficial. Então, a gente não trabalha isso somente nos órgãos, nem nos ossos, não. Até mesmo com a questão dos dentes, a gente está muito envolvido aí. Então, para você fazer um canal, para você extrair um dente, para você fazer um implante, né, para você colocar aí um aparelho ortodôntico, tudo isso primeiro é preciso você passar aí por essa área da radiologia, né, onde o dentista ele vai solicitar o exame que melhor vai auxiliar ele na hora do seu tratamento, de acordo com aquilo que você precisar fazer, tá? Nós temos
dentro da nossa área, né, a radiologia periapical. O que é a radiologia periapical, né? Essa radiografia periapical. Ela é uma técnica que nós chamamos de técnica intraoral, né, ou intrabucal, aonde ela vai mostrar os dentes individualmente e os tecidos que estão ao redor do dente. Essas imagens que vocês estão vendo aí é de uma radiografia periapical, né? É feita geralmente quando o exame é convencional, né? É feito com um filmezinho colocado em como que eu posso dizer? Não é um aparelho, é um equipamento que vocês vão ver também, né? Hoje a gente tá só dando uma introdução. Colocado dentro da boca e o raio é disparado e a imagem do dente vai ficar lá no filmezinho. Já quando é digital, né? É um sensor que é colocado também dentro da boca, próximo à região que a gente quer visualizar, né? Se é os dentes, os molares, que são os nossos últimos dentes, se é os caninos, se é os incisivos. Então, a gente posiciona o sensor na parte em que a gente quer visualizar, dispara o raio e na questão da radiografia digital, a gente só tira o sensor da boca do paciente, olha lá no computador, a imagem já tá lá, tá? Então, ela vai servir aí pra gente ver os dentes de forma individual. No caso dessas duas radiografias que vocês estão visualizando aí é uma radiografia periapical, né? Mas a gente chama essa técnica aí, né, de interproximal, tá? Então a gente tá vendo aí a relação. Vocês estão vendo que a gente tá vendo tanto os dentes superiores quanto os inferiores? Sim, com certeza. Então, essa radiografia é pra gente ver entre um dente e outro. Deixa eu colocar o meu ponteiro aqui. Nessa primeira imagem, vocês estão vendo que aqui nós temos uma restauração. A imagem fica mais radiopaca, ou seja, ela fica mais branquinha, aonde a gente tem alguma restauração. Um dente sem nenhuma restauração, ele é dessa maneira aqui. Esse dente tá perfeito, ó. É o segundo molar. Ele tá perfeito. A polpa do dente é essa parte mais cinzenta do meio e tem a raizinha, tá vendo? Vocês conseguem enxergar? Sim. Esses aqui, ó, os pré-molares, ó, ele é retinho, a polpa do dente, tá? Então, quando se tem alguma lesão, afeta, né, essa polpa e é preciso fazer aí o canal, né, que a gente chama de canal. Essa técnica aqui a gente vê a relação da mordida, né, entre os superiores e os inferiores, e a gente consegue avaliar como que tá a situação entre os dentes, tá vendo? Se existir algum tipo de cárie, algum tipo de lesão entre um dente e outro, essa técnica vai poder mostrar com mais clareza, tá? Mas ela continua sendo uma peri, né? A gente chama, eu falo peri que a gente costuma falar assim, né, quando a gente trabalha na área, mas é uma periapical, tá? Então, cada imagem de periapical, ela vai mostrar aí de 2 a 4 dentes, tá? Não mostra todos os dentes. Geralmente, se você quer visualizar, a gente vai ver os números dos dentes, né? Mas geralmente, se você quiser visualizar o dente de número 23, você tem que pegar o 22 e um pouco do 24. Então, a gente tem que pegar sempre um pouquinho do que tá à frente e um pouquinho do que tá atrás, tá? Para poder visualizar como é que tá ao redor do dente, vamos dizer assim. Tá bom? Essa é a técnica de radiografia periapical. Esses filmes aí, ó, são os filmes intrabucais, tá? Esse daqui, o menorzinho, tá vendo? Vocês conseguem enxergar? Ele fica completamente dentro da boca e ele dá origem a essas radiografias aqui, tá? Menorzinhas. Esse filme aqui, ele é maior, tá vendo? É o filme oclusal. Esse filme aqui, a gente vai ver a arcada, vai ficar assim, ó. Bem, vocês estão conseguindo ver o meu ponteiro? Sim, sim. Então, a gente vai morder esse filme aqui, ó. E vai ficar todos os dentes aqui, assim, ó. Pá, bem aqui. Só que a gente vai ver só o superior ou só o inferior.
tá? Mais pra frente a gente vai ver como que a gente faz essa técnica para ver a arcada superior ou a inferior, mas o filme é esse aqui e a gente consegue ver todos os dentes, tá? Então, são filmes que a gente coloca dentro, né, da cavidade bucal, é exposto ao raio-x e a gente consegue ter uma visualização bem melhor da nossa estrutura, tá? E aí a gente tem um ponto impresso no envelope do filme que na nossa visita, né, eu vou mostrar para vocês, tem um pontinho como se fosse alto relevo, que seria um ponto de orientação, né, que ele indica aí o picote, tá? Ele fica em alto relevo, que ele facilita aí a interpretação do lado direito ou esquerdo, que ele tem que ficar sempre do lado direito do paciente para a parte superior, tá? Tá aqui mais imagens dos filmes, ó, esse daqui é o maior, que é o para essa incidência, né, o oclusal. E esses aqui são um pouquinho menores, tá? Esse daqui é para o tamanho infantil, esses dois aqui, mais ou menos do mesmo tamanho, é pra gente fazer as periapicais, né? Para ver aí alguma lesão, alguma coisa que tem aí individual no dente, tá? Então, os filmes, a gente utiliza ele aí para fazer uma avaliação inicial, né, que é de diagnóstico, ou para controle, né, no caso, tratamento, quando você tá fazendo aí um canal, quando você tá, ou então tracionando o dente, às vezes tem paciente que tá puxando um dente que não tá nascendo, então faz o processo de tração. É como se fizesse uma pequena cirurgia de colocar um pininho no dente que não tá nascendo, né? E puxar ele para fora, tá? Ele fica puxando, tracionando para o dente poder sair com ajuda mecânica, vamos dizer assim, né? Então, enquanto você está fazendo um tratamento, o dentista pode estar pedindo aí essas radiografias para poder acompanhar como é que tá a evolução, né? E ao final do tratamento, né, quando ele termina de fazer o canal, ou quando ele termina de tracionar o dente, ou no caso de pacientes que utilizam aí aparelho ortodôntico, quando termina todo o tratamento, o dentista ele pede mais exames para ver o antes e o depois. Então, ele serve para tudo isso, tá? Para avaliar inicialmente, para fazer um controle e para fazer a avaliação final, tá bom? Aí nós temos algumas principais indicações, né, para se fazer um exame odontológico, tá? Então a gente faz aí ele tanto para detecção, né, de alguma infecção ou alguma inflamação que a gente tenha, para a gente avaliar, né, a questão dos dentes individualmente, se a gente tem alguma coisa, né, alguma lesão. Se você sofre algum traumatismo, né? Às vezes uma criança, por exemplo, cai, machuca o dente, né? E aí vai ao dentista ou fica inchadinho, né? Sangra, ou até mesmo quebra o dente. Então a gente faz a avaliação pós o traumatismo para ver se afetou a raiz do dente, né? Se causou alguma lesão mais grave, tá? A gente faz também para visualizar aí a posição, né? Ou se tem algum dente que não erupcionou, ou seja, que não nasceu, né? Então a gente avalia aí se tem mesmo dente lá e não nasceu porque não tem, né? Não erupcionou porque não tem, ou se tá incluso e a gente quer ver qual a posição que ele tá. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens durante as nossas aulas, né, de alguns casos onde tem pacientes com dentes inclusos, ou seja, os dentes que não erupcionaram, não nasceram e estão em posições completamente diferentes. Em vez de estar, né, com a coroa, que é a parte que a gente vê, né, do dente, no formato certo, né, na posição correta, o dente está atravessado, né, está virado, está de ponta cabeça. Gente, a gente vê cada situação que é incrível. Então, a gente faz essas imagens aí também para ver se existe algum dente, né, que não foi erupcionado, ou se existe qual o posicionamento dele, né, para o dentista poder fazer aí o tratamento, tá?
A gente vai fazer também aí para ver a morfologia das raízes, né? No caso de pacientes que vão extrair os dentes, o dentista ele solicita esses exames para eles verem como que é a raiz do dente que ele vai extrair, né? Se ela tem, geralmente, os dentes molares, os terceiros molares, que a gente conhece como os sisos, né? Tem muita gente que chama de siso, e os mais antigos chamam de dentiqueiro. São os terceiros molares, tá? Geralmente, quando a gente vai extrair, né, o terceiro molar, os inferiores, os dentistas, eles solicitam esses exames para ver como que tá a raiz, porque geralmente esses dentes, as raízes deles são bem longas, alguns deles passam pelo nosso nervo lingual, né, que é o nervo que traz aí um movimento para nossa língua, que ajuda na fala, né, para que ela fique firme. Então é muito importante que o dentista solicite esses exames. Às vezes a radiografia ele não acha bem visível, às vezes ele passa uma tomografia, né, que é para ver se a raiz está passando pelo nervo lingual, porque se extrair esse dente, né, sem esse cuidado, ele pode romper o nervo lingual e aí o paciente perdeu o movimento da língua, tá? Então é muito importante que a gente trabalhe aí com imagens de qualidade para que a gente, né, evite esses riscos aí. Então a gente vai estudar, vai fazer essas imagens para o dentista estudar a morfologia das raízes para que ele depois faça a extração, tá? A gente faz esses exames aí também para os pacientes que estão fazendo tratamento endodôntico, né? Os pacientes que estão fazendo canal, que tá com um problema lá na polpa do dente, na raiz do dente, tá? E a gente faz também para avaliar o pós-operatório de implante. Então, o paciente ele vai na clínica, ele realiza uma tomografia, uma panorâmica, uma periapical, para poder implantar um dente, né? Onde é fixado um pino, tá? No osso mesmo, tá? E aí, durante o tratamento dele, ele continua fazendo alguns exames para poder acompanhar como é que tá o desenvolvimento. Então, ele faz uma antes, aí ele vai ao dentista, o dentista tem acesso à imagem, tá? Tem acesso ao laudo feito pelo dentista responsável da clínica, e aí ele faz o implante no paciente, né? Coloca o pinozinho lá. E aí ele vai esperar a recuperação de 4 a 6 meses para que o pino, né, seja aceito, vamos dizer assim, né, pelo organismo. E enquanto isso ele faz outros exames para ver se tá tendo rejeição, se o pino foi colocado de maneira correta. Depois que ele fez esse exame novamente, ele volta ao dentista e aí é que ele coloca a parte da coroa do dente. Terminou, ele volta para a clínica, faz mais uma vez. Então, durante todo o tratamento dele, né, quando ele faz o implante, ele é acompanhado através desses exames, tá? Então, todo tipo de procedimento, né, que envolve aí a estrutura por completo do dente, é necessário a gente passar, né, por esses exames aí, tá bom? Tá todo mundo aí ainda? Sim, estamos. Tá todo mundo calado. Tô aqui. Tô ouvindo. Pois é. Eu tô aqui também. Então, quais os cuidados que a gente tem em relação ao paciente quando ele chega lá, né, nas nossas mãos, na clínica? Primeiramente, o paciente ele vai chegar lá na recepção, as moças da recepção, ou os rapazes, né, não sei, eles vão pegar todos os dados do paciente, vão colocar lá na fichinha qual o exame que ele vai fazer, qual dente que ele vai avaliar, né, ou se é um exame de total, né, de todos os dentes, geralmente é a panorâmica, vai estar lá descrito. E aí, quando chega na sua mão, você tem que falar com o paciente, porque às vezes o pedido do dentista tá um dente do lado direito, não vou falar a numeração agora porque a gente ainda não viu, tá? Mas o dentista pede para visualizar um dente do lado direito, e aí você faz, o paciente diz, não, mas eu não tô sentindo nada nesse lado não, é do outro lado.
entendeu? Então, quando o paciente chega, a gente realiza essa anamnese. O que é a anamnese? A gente conversa com o paciente, né? Bom dia, tudo bem com você? Qual o seu nome completo? Ele vai falar o nome completo, a gente vai verificar se a moça da recepção, ou o rapaz da recepção fez o cadastro com o nome direitinho. E você vai perguntar, o que você está sentindo? Você está sentindo uma dor em qual dente? Qual é o seu problema? Aí o paciente vai relatar para você e você vai ver se a indicação lá na fichinha está de acordo com o que o paciente está falando, tá? Se ele falar que tá sentindo dor de um lado e tiver marcado do outro, aí você volta lá na secretária, né? E fala, olha, tá marcado para eu fazer de um lado, mas o paciente tá se queixando do outro, então tem alguma coisa de errado. Aí ela vai entrar em contato com o dentista e vai tirar essa dúvida, vai sanar essa dúvida pra gente fazer o exame do lado correto, tá? Outra coisa, a gente pergunta pro paciente se tá utilizando algum piercing, né, no nariz, porque às vezes tem paciente que a gente pergunta, não tenho. Você faz lá a radiografia, quando você olha no computador, tá lá o piercingzão na língua, atrapalhando a imagem, aparecendo na frente dos dentes, não dá de ver nada. Então pergunta, tem algum piercing na boca, no nariz, na orelha? Tira os brincos, retira o cordão, se tiver algum piercing, retira também. Se tiver com alguma presilha de cabelo, né, de metal, retira. E conversa sempre com o paciente, né, pergunta o que ele tá sentindo, se ele tá utilizando alguma peça de metal, mas do pescoço pra cima, tá, gente? Já teve paciente de querer tirar a roupa todinha e não precisa, tá? É só tirar tudo que tem de metal do pescoço pra cima, tá? A gente avisa para o paciente que a gente utiliza aí filmes que sejam ultra rápidos, né? Que sejam de boa qualidade. Então, assim, no caso, agora com a modernidade, né, a grande maioria das clínicas elas trabalham com a imagem digital, tá? As clínicas que são destinadas somente a isso. A gente ainda encontra em algumas clínicas dos próprios dentistas, né, a forma convencional, onde eles mesmos fazem uma periapical lá, rápida, e tem que revelar ainda, mas é para ter uma imagem assim mais rápida, para o paciente não ter que se deslocar até a outra clínica de exame, né, para poder voltar para lá, tá? A gente faz o emprego aí de filmes de alumínio, tá? Tenta fazer o tempo de exposição o menor possível, tá? Para não expor muito o paciente. Mas já deixo de antemão aqui que a radiologia odontológica ela não é tão prejudicial. Por quê? Os dentes, né, a gente já tem uma parte dele visível. Então, a radiação que é utilizada, ela não precisa ser tão potente para visualizar a raiz do dente, né? Como precisa ser para visualizar os nossos órgãos, que todos estão sobrepostos aqui em músculos, gordura, tecido. Então, a radiografia que a gente usa para fazer, a radiação que a gente utiliza para fazer numa radiografia de fêmur, por exemplo, ou de costela, de abdômen, ela é necessário que a radiação seja mais forte do que a radiação utilizada na odontologia, tá? Porque já tá bem pertinho aqui da gente ver, né? Então, mas mesmo assim a gente tem que fazer aí no menor tempo possível, tá? Então a gente procura fazer técnicas corretas, né? Principalmente na hora de revelar, no caso de clínicas que ainda utilizem o processo aí de revelação, para a gente não ter que ficar repetindo radiografia. Então, se a gente fizer com o posicionamento correto, com a incidência correta, revelando de forma correta, a gente evita ao máximo ter que repetir a radiografia e expor o paciente novamente, tá? E sempre não ficar experimentando novas técnicas no paciente, tá? Tentando técnica nova que você nunca viu, mas acha que vai dar certo, não fica experimentando em paciente, porque tem muito paciente que tem paciente super de boa, gente, super tranquilo. Mas também tem paciente que se você pedir para realizar novamente porque não conseguiu visualizar direito, ele já faz uma confusão, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. E por último, por hoje, o prontuário do paciente, né? É a fichinha que a gente vai receber para poder realizar esse exame. Nela vai conter o nome completo do paciente,
a idade, o sexo, a data de nascimento, né? O médico, o médico não, né? O dentista, o número do prontuário dele, tá? E o lado que vai ser estudado. No caso, vai estar lá dizendo, quer ver tal dente do lado direito, do lado esquerdo, né, superior, inferior. Então, nesse prontuário tem que conter todas as informações, tá, do paciente que é necessário para a gente fazer o exame corretamente. Por isso, a gente tem que prestar atenção se o nome completo do paciente tá certo, a data de nascimento. A gente precisa saber se o dente que está pedindo lá no prontuário é o mesmo que ele está sentindo, algum incômodo. Então, a gente tem que observar bem. E todo prontuário precisa desses itens aí, tá? O nome, idade, sexo, data de nascimento, o número do prontuário e o que vai ser feito. Qual é o dente que a gente vai querer visualizar. Tudo bem? Sim. Então, por hoje, a nossa pequena introdução. Amanhã a gente já começa aí, a gente dá uma relembrada nisso aí, tá? Para quem não entrou hoje. E começa a falar aí sobre a estrutura do filme, né? No caso de que a gente ainda vai ter que revelar. Então a gente vai ver aí a base do filme, a emulsão, a embalagem, qual é o processamento químico que a gente faz. E a gente vai começar a ver também quais os aparelhos que existem aí na nossa área para a gente poder realizar esses exames odontológicos, tá bom?